Olá, vamos dar continuidade à nossa disciplina de controladoria e prestação de contas. O tema da nossa aula de hoje é prestação de contas. Para reforçar, nossa prova 2 será dia 27 de agosto e os conteúdos que já foram apresentados e que serão cobrados nessa prova inicia com a aula 11, que são os papéis de auditoria, que significam Esses papéis significam um conjunto de documentos elaborados pelo auditor que ele preenche com as informações coletadas durante o seu serviço de auditoria, e esses papéis de trabalho serão analisados e vão fundamentar o parecer ou o relatório ou o certificado de auditoria. O próximo conteúdo a ser aplicado será o procedimento de auditoria, que nada mais que significa os testes que o auditor vai realizar para validar o controle interno e o sistema contábil da organização. Finalizado os procedimentos, aí o auditor vai elaborar o parecer, o relatório ou o certificado, sendo que o relatório é um documento onde ele apresenta as deficiências e suas sugestões, o parecer que ele emite a opinião sobre as demonstrações contábeis, que pode ser sem ressalva, com ressalva diversa ou com abstenção de opinião, e o certificado de auditoria na área pública, para um certificado de regularidade, o certificado de regularidade com ressalvas e o certificado de irregularidade. E a auditoria governamental é um outro tópico, que são procedimentos realizados para validar as demonstrações contábeis, aí temos a auditoria contábil, para validar o que foi previsto com o que foi realmente executado, é a auditoria operacional, e para validar os instrumentos normativos adotados pela instituição, é a auditoria legal. Aí depois a gente viu também o controle externo, que é um controle que é realizado pelo Poder Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas, para comprovar se os atos de gestão realizados por um gestor público estão regulares, estão de acordo com as normas ou não. Esse controle ele pode ser feito pelo Poder Legislativo, pelo Tribunal de Contas e pelo controle jurisdicional, que é o que vai fazer o julgamento dessas contas. E o resultado, desse controle externo pode indicar que aquela prestação ela é regular, que a prestação é regular, mas tem ressalvas, ou que aquela prestação ela é irregular. E hoje nós vamos ver a prestação de contas propriamente dito, que é um processo em que o próprio gestor ou o setor de contabilidade faz uma avaliação de todos os atos de gestão no aspecto orçamentário, financeiro e patrimonial da entidade. Essa prestação de contas, a obrigatoriedade da elaboração dessa prestação de contas, ela é regulamentada no que se refere ao seu prazo, ao período e à sua estrutura formal pelos tribunais de contas da União ou dos estados. E a prestação de contas ela pode ser anual, sempre ao final do ano, faz um levantamento de tudo que aconteceu de janeiro a 31 de dezembro em relação ao aspecto financeiro, patrimonial, econômico, orçamentário de uma determinada gestão pública. Ou a prestação pode ser extraordinária, que ela é realizada quando ocorrem as reestruturações organizacionais, quando há uma extinção, acaba uma organização, quando existe a fusão, a união, quando existe a incorporação, uma agrupa a outra, quando existe uma transformação de natureza jurídica ou quando há uma dissolução de entidades da administração indireta. E aí, quando ocorrem esses eventos, é que se faz, então, a prestação de contas extraordinária. E a finalidade dessa prestação de contas é demonstrar para o Poder Legislativo, para o Tribunal de Contas, que tudo que estava previsto foi executado e que esses elementos executados foram realizados de acordo com as regras e normas e princípios já estabelecidos.
E aí eu fui lá no site da Controladoria Geral do Estado do Tocantins e peguei algumas informações sobre as prestações de contas no estado do Tocantins. Então, a instrução, as normativas que foram utilizadas na prestação de contas do ano de 2019 foi a instrução normativa do TCE número 6, a instrução normativa do TCE número 2 e o decreto 5364, que fala sobre a prestação de contas dos governadores. A CGE, ela orienta as unidades administrativas a elaborar sua prestação de contas. E ela apresenta para nós um índice indicando quais são os documentos que deverão constar na prestação de contas e a ordem em que esses documentos deverão ser anexados, incluídos no processo da prestação de contas. E que o setor que deverá ser responsável por consolidar todas as informações e formalizar o processo de prestação de conta é o setor de planejamento. Aí ela envia o índice, ela envia uma tabela falando quais são os documentos e quais são os relatórios que a administração direta deve preencher e em que sequência devem ser montado o processo. Ela faz a mesma coisa para os órgãos que estão classificados como administração indireta. Então, ele menciona aqui todos os documentos que deverão ser incluídos no processo da prestação de contas. E se nós olharmos essa relação, do número 6 até o número 27, todos esses elementos aqui é da parte financeira, patrimonial e orçamentária. Então, a parte da contabilidade ela é muito importante na prestação de contas, levando em consideração a quantidade de documentos que são solicitados aqui. Aqui embaixo tem a parte dos recursos humanos, aqui em cima tem a parte de gestão, de planejamento, de projetos, de metas, e quem são os responsáveis dentro daquela organização que está sendo analisada naquele momento. Aí ela fala que todos os gestores devem, na prestação de contas, tem que constar, tem que ser incluído na prestação de contas os atos de nomeação desses responsáveis. E o contador daquele órgão tem que apresentar a certidão do Conselho Regional de Contabilidade, que ele é um contador registrado. Aí, em 2019, a CGE falou que o prazo para enviar a prestação de contas para a CGE era até o dia 31, até o dia 31 de janeiro de 2020, porque estava fazendo a prestação de 2019. E aí, lá no site da CGE, tem as principais falhas que são encontradas nas prestações, nos documentos que são enviados para a CGE. A ausência de assinaturas e carimbos, falta de explicação dos déficits, demonstrativos impressos antes do sistema ter fechado, notas explicativas que não explicam, demonstrativos contábeis incompletos, demonstrativo de despesa com valores errados, falta de justificativa nas contas de bens, ausência de conciliação bancária, demonstrativos contábeis mensais, quando tinha que ser anual, falta de justificativa do resto a pagar, dentre outras. Ausência da relação de bens doados, ausência de relatório físico de bem de terceiros, bens doados, vendidos, alienados, tem que ter a justificativa, os créditos adicionais têm que estar definidos. E ela também apresenta uma dica, que esse processo de prestação de contas, ele tem que ser feito uma cópia e ficar dentro da contabilidade para futuras diligências. Se você quer ver um modelo de relatório de prestação de contas, se você entrar nesse endereço da Controladoria Geral do Estado, você poderá pegar diversos relatórios de 2010 até 2019.
Aí você pode pegar também por unidade administrativa, separadamente, por cada secretaria. E se você quer aprender a fazer, tem o checklist, ensinando o que se deve colocar na prestação de contas, levando em consideração cada aspecto que é avaliado e que deve constar nessa prestação. Então, se você entrar no site da CGE, você terá muitas informações sobre o que fazer e como fazer a sua prestação de contas. Agora eu peço que vocês entrem no fórum, né, para responder a pergunta, respondam as tarefas e participe da enquete. Bons estudos e até um próximo momento.